sabe qual é a diferença de um filho para um escravo? É isso que nós vamos falar no nosso vídeo de hoje. Bom, se nós olharmos para um filho e um escravo de longe, eles podem até parecer a mesma pessoa. Porém, se olharmos mais de perto na vida dos dois, tem algumas coisas que vão diferenciar um filho e um escravo. E nesse vídeo de hoje você vai descobrir quais são essas coisas para avaliar se você tem vivido como um escravo ou como um filho de Deus. O nosso texto base está lá em João 8,35 e diz assim: o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Essa é a primeira diferença. O filho fica para sempre na casa. Um escravo, não. No versículo anterior a esse, Jesus estava dizendo que aquele que comete pecado é escravo do pecado. É interessante que Jesus não diz que aquele que comete o pecado é filho do pecado, porque um filho ficaria para sempre, mas é sim um escravo. Ou seja, aquele que comete pecado está servindo ao pecado, mas há sim a possibilidade de se libertar dessa escravidão. E é dessa liberdade que Jesus está dizendo no contexto desses versículos. Se o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. A única liberdade nós encontramos em Cristo Jesus. E é por isso também que nós somos chamados filhos de Deus. Porque nós não somos de Deus em um momento assim, em outro momento não. Aqueles que são verdadeiramente discípulos de Jesus, que foram verdadeiramente libertos dessa escravidão do pecado, se tornam filhos. Nós ficaremos para sempre, por toda a eternidade, ao lado do nosso Pai. A segunda diferença é quanto à obediência. Os dois podem até obedecer ao Senhor e ao dono da casa, porém, a diferença está na intenção da obediência. Um escravo, ele obedece por medo e um filho obedece por amor. Nós estudamos a história do Brasil, por exemplo, e vemos quantas coisas horríveis aconteciam aos escravos em que não obedeciam os seus senhores, que tentavam fugir ou que não cumpriam corretamente com as suas obrigações. E por isso, um escravo, ele obedece por medo. Ele obedece porque essa é a sua obrigação. Ele precisa servir, ele precisa obedecer. É a obrigação dele, e se ele não fizer, ele pode ser punido, e por isso há o medo. Muitas pessoas são levadas a crer em Deus, ouvindo palavras de se você não crer, você vai para o inferno. Pode até ser uma verdade, mas a pessoa vai crer no Senhor Jesus por medo do inferno. E tem pessoas que se convertem, se batizam, estão numa igreja, mas vivem a vida inteira como escravos, ou seja, sem a consciência de que precisam fazer tudo para Deus por amor. Lá em João 14,15 está escrito: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Precisamos sim guardar os mandamentos de Deus, de Cristo, mas não porque temos medo das consequências, e sim porque nós o amamos. Outra diferença em relação à herança: os escravos não recebem uma herança do dono. Eles podem até, como servos, receberem um pagamento ou algo assim, mas não a herança. Não a herança que é dada à descendência daquele senhor, aqueles que são filhos, aqueles que são do seu sangue. Nós, como filhos de Deus, receberemos uma herança, e os que são escravos não. Então não sirva ao Senhor como um escravo, sirva Ele como um filho. Tenha o sangue de Jesus Cristo correndo nas suas veias e não apenas um sentimento. Eu gosto de Deus, eu gosto da palavra, a igreja tem um ambiente legal, por isso eu vou lá, eu gosto, me traz uma paz. Não! Tenha consciência de que o sangue de Cristo corre nas suas veias, e se ainda não corre, aceite-o para que isso aconteça. Viva Cristo no seu dia a dia e viva como um filho de Deus. Viva Cristo no seu dia a dia e direcionado pelo Espírito Santo. Assim você saberá que é um filho de Deus e não um escravo. Lá em Romanos 8,17 diz: e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Outra coisa muito importante que diferencia os filhos de Deus dos escravos é que os filhos se parecem com o Pai. Humanamente isso é verdade, os filhos se parecem com os seus pais, e espiritualmente também. Nós precisamos parecer com Jesus, nos parecer com Deus. E isso não será demonstrado na nossa aparência física, mas nas nossas atitudes. O que fazemos revela Deus, o que fazemos nós aprendemos com o nosso Deus, com o nosso Pai ou não.
Um escravo pode até conviver na casa do dono e até aprender alguns costumes, mas a identidade, a aparência de filho ele não vai ter. Ele pode até aprender alguns rituais, algumas tradições, costumes da casa, mas ele não terá a aparência e não viverá de acordo com quem Deus é. Os filhos sim, os filhos precisam conhecer a palavra de Deus para não apenas seguir regras, mas viver em santidade, porque Deus é santo. Viver em amor, porque Deus é amor. Viver em alegria, porque Deus é alegria. Como Pedro diz lá na primeira carta dele, no capítulo 1, dos versículos 14 a 16. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Filhos se parecem com o pai, vivendo em santidade, e escravos vivem apenas uma religião. Escravos seguem apenas uma tradição e leis, mas os filhos buscam viver em santidade a cada escolha que fazem, agradando ao seu pai e vivendo como filhos de Deus. A quinta e última diferença entre um escravo e um filho é sobre o relacionamento com o pai. O filho é próximo do pai e se relaciona com ele. Um servo, não. Um servo conhece um pouquinho do seu senhor, talvez saiba as características físicas, o que ele gosta ou não, como que ele gosta que as coisas aconteçam. Mas o filho conhece quem o pai é. O filho se relaciona com o pai. Um filho tem a intimidade de se relacionar com o pai de forma muito mais profunda do que um simples servo. Tiago 4:8, a parte A, vai dizer: cheguem perto de Deus e Ele se achegará a vocês. Em toda a Bíblia nós vemos em Deus um caráter de alguém que quer se relacionar. Desde a criação, lá em Gênesis até Apocalipse, nós vemos Deus querendo se relacionar com Adão e Eva, querendo se relacionar com o seu povo, trazendo Jesus, o Emanuel, Deus conosco, para que a presença dele esteja cada vez mais perto de nós. E, fechando com a eternidade, ele quer passar a eternidade junto conosco. Ele quer se relacionar com os seus filhos. Por isso não precisamos fugir de Deus. Não podemos olhar para Deus como alguém mau que vai nos castigar, mas como um pai amoroso que quer nos abraçar e nos quer perto dele. Como, por exemplo, na parábola do filho pródigo. O pai anseia ter o seu filho perto dele. Lá no jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, eles perderam a comunhão com Deus da forma que eles tinham antes do pecado. Mas Cristo veio restaurar a nossa comunhão com Deus. Então, se você quer ter um caráter de um filho, um caráter transformado em Cristo Jesus e pertencente à família de Deus, busque se relacionar com Deus e estar perto dele a cada momento. E como fazer isso? Orando e lendo da sua palavra. Como você conhece alguém? Conversando com essa pessoa e passando tempo com ela. Assim nós conhecemos a Deus também, falando com Ele através da oração e ouvindo através da palavra dele. Passando tempo a sós com o nosso Pai. Resumindo todos esses 5 pontos, nós temos aqui que um escravo apenas serve e um filho ama o Pai. Não é errado falarmos que somos servos de Cristo, escravos do Senhor. Paulo mesmo inicia muitas das suas cartas dizendo: Paulo, escravo de Cristo Jesus. Não tem problema. O problema é pararmos aí. O problema é só servirmos sem amar. O problema é seguirmos tradições e rituais sem ter a santidade revelada no nosso caráter. O problema é falarmos de Cristo sem verdadeiramente conhecermos quem Ele é. Nós temos sim que servir ao Senhor. Jesus mesmo disse isso: aquele que me ama, guarde os meus mandamentos. A parte central desse vídeo não é que não podemos servir, pelo contrário, nós precisamos servir, mas nós precisamos fazer tudo o que fazemos baseado no amor e nos aproximarmos de Deus. Não olharmos para Deus como um Deus que vai nos castigar quando errarmos, mas sim olharmos um Deus que está pronto a nos perdoar, um Deus que é amor, um Deus que nos quer perto dele. Mas para estarmos perto dele, precisamos viver em santidade, termos o sangue de Cristo revestindo a nossa vida e purificando os nossos pecados. João 15:15 diz: já não chamo vocês de servos, porque o servo
não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. E Romanos 8,15, porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. É esse espírito que nós recebemos e é disso que Deus nos chama. Não nos chama mais de servos, mas sim de amigos. E mais profundo ainda do que ser um amigo, é ser um filho de Deus. Nada que nós façamos pode mudar a nossa condição de escravos para filhos. Só o sangue de Jesus na nossa vida pode fazer isso. Não é como agimos, não vou agir de determinada forma para parecer um filho de Deus. Não, assim você estará sendo um escravo, porque o escravo ele apenas serve por obrigação, por aparência. Nós precisamos ser lavados e transformados através de Cristo Jesus. Não é algo que nós nos esforçamos para fazer sem Cristo, mas é a consequência de uma vida com Deus. Nós nos esforçamos em buscá-lo, em estarmos mais perto dele, mas a partir do momento que nós buscamos, nós daremos frutos. Toda essa vida em santidade é uma consequência do quanto nós estamos perto de Deus. Quanto mais perto, quanto mais íntimos nós somos dele, mais o nosso caráter é transformado, mais a nossa vida é santificada. Não adianta apenas por atitudes humanas nós querermos correr atrás de uma santidade, porque nós não vamos alcançá-la por nós mesmos. Mas Cristo nos santifica a cada dia. Se você simplesmente deixar Ele fazer isso em você, Ele pode transformar a sua vida. Então lembre-se que se você já crê que Cristo é o Filho de Deus, você é um filho dele. Se você deixa o Espírito Santo guiar a sua vida, você é um filho de Deus, adotado por ele, como nós lemos. Não perca essa identidade de quem você é nele, porque nada é sobre nós, mas é sobre o que ele faz nas nossas vidas. Deus abençoe a sua semana e eu te espero aqui na semana que vem. Tchau, tchau. Nossa. Ser